E recebemos aqui em nosso estúdio o advogado João Carlos Figueiredo. O doutor João Carlos foi presidente do IPREJUM, aqui de Jundiaí, e é o atual presidente da ABIPEM, que é a Associação Brasileira das Instituições de Previdências Estaduais e Municipais, ou seja, uma associação que engloba todos os institutos previdenciários do funcionalismo público estadual e municipal do Brasil inteiro. Doutor, qual o tamanho da ABIPEM? Bom, a ABIPEM, primeiro, prazer estar aqui com vocês, né? Mas aceitando um convite sempre gentil para poder estar conversando com todo mundo. A ABIPEM tem 45 anos, é a primeira associação no Brasil desse formato. Ela congrega, na verdade, todos os grandes estados, os municípios, as capitais. É a maior associação do Brasil. E tem hoje, por exemplo, nós vamos fazer um evento em Foz do Iguaçu no final do mês, a gente já passou de 1.200 inscritos para ter uma ideia do tamanho que a ABIPEM é. Ela tem cadeira no Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social, ela tem cadeira no Conselho dos Dirigentes Nacionais, também chamado CONAPREV. Então, é uma representatividade extremamente grande, né? Em todo o Brasil, fala com deputados, com senadores, a gente está sempre fazendo esse tipo de interlocução. Então, é a associação que representa os regimes próprios no Brasil. Bom, uma associação desse tamanho certamente envolve mais interesses. Nós conhecemos o seu trabalho, o seu passado, você é jundiaense. Por sinal, seu pai foi presidente da Associação Atlética Ipiranga há muito tempo, né? Sim. Lá na Vila Arens. Sim. Então a gente sabe com quem está lidando. Mas existem outros interesses, alguém que pode querer ganhar em cima da ABIPEM, do IPREJUM, enfim. E surgiu aí uma confusãozinha com a ABIPEM. Qual foi? Bom, primeiro, para você ter uma ideia, nós estamos falando de um mercado que chega a 350 bilhões de reais. Por ano? Não, é o valor que tem hoje depositado nos regimes próprios. 350 bilhões. Então, isso chama a atenção de muita gente séria e de outros não tão sérios. O IPREJUM está quase com 3 bilhões e 500 milhões de reais em caixa. Então, também chama a atenção. O que aconteceu? No finalzinho de outubro do ano passado, né, numa quinta-feira, acabei descobrindo, através de uma ação de busca e apreensão da polícia no 4º Distrito Policial de São Paulo, que estava sendo investigado por corrupção, formação de quadrilha, entre aspas, lavagem de dinheiro, porque tinha uma denúncia anônima que foi protocolada lá em dezembro de 2023, que afirmava que eu fazia parte de um grande esquema onde você buscava pegar recursos dos regimes próprios para alguns gestores de investimentos, e eu seria, então, o responsável. Então, não só eu, como outras pessoas acabaram sendo acusados. O que trouxe o relatório que baseou essa busca e apreensão afirmava que eu era proprietário do IPREJUM. Nossa! Sim. Eu nunca vi na minha vida uma autarquia ter dono. Com 3 bilhões, até eu queria ser proprietário. Então, que eu era proprietário, que tinha contrato com empresa fantasma, que tinha movimentação absurda, porque recebia da prefeitura milhões de reais por mês e pagava de salário, entre aspas, milhões de reais por mês. O delegado pediu a busca e apreensão, o promotor concordou, o juiz deferiu, e foi por isso que a gente teve a nossa casa invadida nesse dia. A partir daí que a gente acabou descobrindo que tinha essa denúncia anônima, que tinha um inquérito para poder fazer. Aí começou a defesa, então, que a gente pôde apresentar comprovantes que eu não sou dono e não existe a possibilidade do IPREJUM ter um dono, né? É uma autarquia. Na verdade, os donos do IPREJUM são os servidores ativos, aposentados e pensionistas. O dinheiro que a gente recebia era dinheiro que recebia da prefeitura e dos servidores, eram aportes mensais.
o que a gente pagava, entre aspas, de salário, na verdade era aposentadoria e pensão, e o IPREJUM paga algo acima de 20 milhões por mês. Que é a obrigação dele. Sim, é por isso que o IPREJUM existe, né? E que o restante das situações não existia nada. Para se ter uma ideia, essa empresa fantasma que existia, ela é uma empresa que tem 2 contratos no IPREJUM. Ela faz limpeza e jardinagem, outra ela faz portaria noturna. E para você ter serviço de portaria noturna, você tem que ter um atestado de capacidade técnica. E por acaso foi a polícia que emitiu esse atestado de capacidade técnica para essa empresa. Então é a única empresa fantasma que trabalha para a polícia. Mas aí esses foram os argumentos que se espalharam. Mas desculpa, eu sou leigo, não sou advogado, não sou jurista, não estudei direito, sou meio rábulo assim de fuçar. Um delegado instaurar um inquérito ou uma investigação baseado em denúncia anônima não é meio estranho? É muito difícil você achar que isso poderia acontecer, e o que para nós foi a maior surpresa é o IPREJUM, enquanto norma de revista prevista em lei, ele é uma instituição financeira. E se tiver algum crime contra a instituição financeira, é a Polícia Federal que teria que estar fazendo a investigação. Então, além do fato de ser uma denúncia anônima com nenhum documento, né, também o fato de que o delegado não tinha competência para fazer esse inquérito. Então, são essas 2 grandes surpresas que a gente tem logo no início. Fora o que você depois acaba enxergando no inquérito, que foi não vou dizer nem que foi falta de conhecimento, né? Eu acho que foi mal examinado. A gente conversou com o advogado na época para tentar fazer alguma ação para travar a ação. Ele falou assim, não, está tão mal feito que é melhor deixar ir aí mesmo. Se mata sozinha. Porque você imaginar, o IPREJUM era acusado de ter esses problemas e a polícia nunca foi no IPREJUM. Agora, eu tive desculpa, o meu pitaco, eu tive uma norma na minha vida jornalística até hoje, denúncia anônima se publica em jornal anônimo, não? Então, denúncia anônima na mão de um delegado, ele deveria ter um pouco mais de cautela, procurar apurar mais, para depois instaurar inquérito, tocar a coisa para frente, se fosse o caso. Senão, lata do lixo. Concorda? Em tese, você tem que ter, no mínimo, um fundamento, não pela fofoca da denúncia anônima, né, mas trazer documentos que comprovem o fato. O que tinha na foto do IPREJUM recebendo delegações do Brasil inteiro para fazer essa prestação de contas e a ensinar, porque o IPREJUM é o primeiro regime próprio nível 4 do Progestão no Brasil. Então, muita gente vinha para aprender como fazer. Começou como FUNBEJUM, né? Começou como FUNBEJUM, uma lei de 92, transformou em IPREJUM uma lei de 2002, né? Então, tem uma história grande, os seus conselhos são extremamente bem formados, funcionários são excelentes, quer dizer, nós viramos, né? O IPREJUM virou uma referência no Brasil. Modelo. E muita gente vinha para verificar. Então, tem foto publicada lá, inclusive, que eu não estou, né? Porque eu não estava no dia, mas vieram fazer uma visita para poder verificar. Então, como se isso fosse algum problema, e ao contrário. Isso, na verdade, é uma troca de experiências que sempre acontece na administração pública. O que dá para entender é que faltou o mínimo de cuidado, né? Primeiro, para não receber uma denúncia sem nenhum documento para instalação de inquérito, ou, no máximo, que teria que olhar também se tinha autorização legal para fazer pela Polícia Civil. Seria o caso da Polícia Federal. Isso. Bom, você não precisou se afastar da ABIPEM. Não. Na verdade, eu não me afastei da ABIPEM e nem me afastei do IPREJUM. Quando aconteceu o fato, o prefeito me chamou, perguntou sobre o que estava se tratando. Eu lembrei dele de uma conversa que tinha tido um tempo atrás sobre uma pressão, porque eu estava dentro da ABIPEM fazendo algumas ações que estavam prejudicando algumas pessoas, porque eu estava tentando transformar, deixar a ABIPEM sempre longe de qualquer tipo de risco. E ele nunca
chegou para mim e falou, olha, eu tenho alguma dúvida. Pelo contrário, então eu devo ao Luiz Fernando, sou muito grato por ele ter confiado o tempo todo. Ele, na verdade, saiu em defesa, né? Deu para verificar isso. O doutor Gustavo, também na Casa Civil, teve o tempo todo acompanhando, né? Então, da administração pública, eu não tive nenhum reparo, pelo contrário, tive apoio. A mesma coisa aconteceu pelos conselhos do IPREJUM. O IPREJUM tem 2 conselhos, o administrativo e o fiscal. Eu mesmo mandei abrir uma apuração interna para verificar o que estava acontecendo dentro do Instituto, e eles, em momento algum, tiveram alguma dúvida de que teria tido algum problema dentro do IPREJUM. Até porque no IPREJUM as assinaturas nunca são individuais. Então, qualquer ato que se faça no IPREJUM sempre tem a assinatura de 2 pessoas, o presidente e o diretor financeiro, o presidente e o diretor administrativo, o presidente e o diretor de benefícios. Os investimentos são feitos através de uma decisão de 5 pessoas, né? Então, nunca teve nenhum risco, e o Conselho sempre acompanhou muito de perto disso daí. Então, do IPREJUM não fui afastado. Na ABIPEM, nós fizemos uma reunião entre diretoria e os conselhos, e me foi pedido que permanecesse à frente da ABIPEM para comprovar não só a lisura da ABIPEM, mas existia na denúncia anônima uma fala de que eu estaria com o dinheiro da ABIPEM induzindo os outros presidentes de associação a fazer alguma coisa errada. Então, estava todo mundo envolvido no final. O que se viu no final da história foi, tirando alguns poucos que por motivos óbvios me interessavam circular essa discussão, a grande maioria das pessoas, todos os patrocinadores da ABIPEM se mantiveram junto nesse período. E isso é como um atestado, quer dizer, eu acuso a pessoa de alguma coisa e todo mundo está a favor dessa pessoa, quer dizer, tem confiança, sabe quem é. Por via das dúvidas, vamos apurar. Apura, não tem nada, tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que a forma como se fez a gestão no IPREJUM durante todo esse tempo, e também na ABIPEM, e os meus mais de 20 anos nesse mercado, podemos dizer que eu tinha um passado para ser apresentado. Então, não teve nenhum problema. Na verdade, o tempo todo as pessoas estavam se dirigindo a mim, a minha família, para dar esse tipo de apoio. Nunca eu tive uma cobrança de ninguém no sentido, ou pelo menos de alguém que eu saiba, ou que seja uma pessoa honesta que possa estar me cobrando. Nunca aconteceu isso daí. Então a gente ficou só na expectativa do que aconteceu, tirando o fato ruim, né, que a família sofre muito nesses momentos, né? Sempre respinga, né? Sempre. Agora, o que fica comprovado é que onde tem dinheiro tem cobiça, né? Eu acho que tem não só a questão da cobiça, né? Nós vivemos num mundo onde o dinheiro às vezes manda mais do que a moral. E não é difícil disso acontecer, onde você tem volumes financeiros extremamente significativos. Então, quem pode ter sido prejudicado, ou se sentiu prejudicado, que se vingar de uma ação que a ABIPEM fez de deixar muito transparente e tentar fazer com que os seus patrocinadores fossem sempre ilibados, cuidar para que a gente não tivesse problema. Não tenho dúvida que veio daí essa facada nas costas, né? Honestidade sempre incomoda, né? Infelizmente. Ok, doutor. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Eu queria agradecer, né, nesse momento a todo mundo que, de uma maneira ou de outra, colaborou na defesa, deu o ombro para a gente. Pedir desculpa pela minha família, mais uma vez, por eles terem tido que passar por momentos tão ruins, por coisas que eles jamais imaginariam, né? Você ter seu apartamento com porta quebrada, polícia entrando, isso causa um trauma muito grande. E a gente, embora nunca tenha feito nada de equivocado, na verdade a gente era o foco dessa ação. Terminou, a gente tem uma mistura de alívio, né? Mas também fica um gosto amargo de ter tido que passar por coisas que só bandidos deveriam estar passando. Mas seguimos em frente para continuar fazendo certo. Mas, de qualquer forma, é um atestado de honestidade.
O lado bom é esse. A gente nem deveria ter isso, né? Honestidade não é virtude, Sim, é obrigação. um dever, obrigação. A gente não deveria passar por isso. Você olha um inquérito completamente fora do padrão. Na verdade, nem virou processo, né? Eu nunca fui processado. Existe um inquérito, não só eu, como outras pessoas estavam sendo objeto. E no final o próprio delegado pediu arquivamento, o Ministério Público também pediu arquivamento e o Judiciário arquivou. Então, desde sexta-feira passada, não existe mais nada, não só contra mim, mas contra todas as pessoas que possam estar envolvidas. E fica aí essa lição, né? Você tem que tomar sempre cuidado, porque os bandidos estão sempre aptos a fazer alguma coisa contra você. Ainda mais com caixa desse. Esse foi o Dr. João Carlos Figueiredo, que é o presidente da ABIPEM, que é a Associação Brasileira das Instituições de Previdências Estaduais e Municipais. Uma associação que engloba todos os institutos de previdência do funcionalismo público no Brasil inteiro. Também foi presidente do IPREJUM, que é o Instituto de Previdência de Jundiaí, e esteve aqui com a gente, esclarecendo, contando essa história, a nosso convite. E pelo que agradecemos sua atenção e sua presença. Sou eu quem agradece a oportunidade de estar aqui esclarecendo para aqueles que tiverem interesse, na verdade, né? Infelizmente, momentos como esse a gente não quer passar, mas é obrigado a passar. Fica, então, aí uma brincadeira com um amigo meu, falou assim, então, continue limpinho. Essa é a grande lição. Ok, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço.